reforma tributária, né? O que é que vem por aí? E a gente está recebendo aqui um convidado muito especial que vai participar de 3 eventos aqui na capital alagoana, o advogado Gamil Foppel. Ele está participando conosco aqui também na nossa programação, tá? Ele é especializado em direito penal e compliance, com ampla experiência em casos relacionados a crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro, tá? Ele também é conhecido pela sua atuação destacada em algumas investigações complexas e consultoria jurídica para empresas nacionais e internacionais. Foppel é também frequentemente convidado para palestras e treinamentos. Por isso que a turma botou ele logo em 3 eventos aqui em Alagoas. Eu falei, rapaz, deu mal. Você veio para passear também um diazinho, não deu mole, né? Mas que bom que está aqui para qualificar também os nossos profissionais. E o tema da nossa conversa aqui é as palestras que ele também vai estar ministrando, apontam como se adequar à reforma tributária e principalmente prevenir os crimes empresariais. Gamil, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Claro, é um tema delicado, poucas pessoas gostam de falar objetivamente sobre isso, mas é um problema que acontece no Brasil, sabemos, lamentavelmente, algumas pessoas que ainda agem com má fé. Que experiência você traz para esses eventos aqui em Alagoas? Muito bom dia. Bom dia, caríssimo Marcos, bom dia aos e às ouvintes da Rádio Mix, do Jornal da Mix. É uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje, é uma honra poder estar aqui no estado de Alagoas. Então, nós vamos ter 3 eventos para discutir 2 temas que estão sempre, eu diria, no centro da preocupação das empresas e dos empresários, né? Um é a questão fiscal, já com a adaptação da reforma tributária, que a minha sócia, a doutora Josiane Minardi, vai tratar. E o outro tema de que eu tratarei, que eu me incumbirei, é a forma de prevenir responsabilidades dentro do ambiente corporativo. Hoje existem vários riscos ligados à atividade empresarial, qualquer que seja ela. Então o sujeito monta uma clínica médica, ele pode ter determinados tipos de responsabilidade. O sujeito monta um restaurante, ele pode ter determinados tipos de responsabilidade. O sujeito trabalha com agronegócio, que é a principal atividade do Brasil e que precisa ser estimulada, e ele tem N responsabilidades. Mas as pessoas, no mais das vezes, meu caro Marcos, elas estão preocupadas com as responsabilidades, ou elas lembram que existe a responsabilidade do CNPJ, que é a responsabilidade da empresa. A responsabilidade da empresa para a matéria trabalhista, a responsabilidade da empresa para a matéria tributária. Mas por vezes as pessoas negligenciam um pouco a possibilidade de haver responsabilidade do CPF, que é a responsabilidade do gestor, a responsabilidade de natureza pessoal. Então a gente vai trabalhar hoje, ao longo desses 3 dias aí, vou passar a semana aqui em Maceió, né? Gosto muito de estar aqui, né? Em que pese trabalhe bastante, né? Mas a cidade é muito acolhedora, eu gosto muito da cidade e das pessoas daqui. Então eu vou procurar chamar a atenção para essas prevenções. Então quais são as prevenções relacionadas à área de contabilidade? O que é que precisa ser feito para evitar que as pessoas sejam responsabilizadas? Quais são as prevenções ligadas à área tributária, à área fiscal? O que é que deve ser feito para evitar que as pessoas sejam responsabilizadas? Quais são as prevenções ligadas à área de meio ambiente, né? O que é que precisa ser feito para as pessoas evitarem de ser responsabilizadas, né? Tudo isso numa interlocução, de forma um diálogo franco, direto, uma forma de a gente poder trocar experiências, trocar informações, ouvir também as pessoas, né? Ouvir as demandas das pessoas, para que elas possam, para que nós todos juntos podemos interagir e chegar, né, a uma ideia, né, de gerar prevenção de responsabilidades. A gente tem uma característica muito, talvez particular, parecida também com outras partes do Brasil, que são as empresas que têm muito problema de sucessão familiar. No tocante à sequência, né, da história da família ali com 30, 20, 40 anos. Quando você faz essa transição profissionalizada, compreendendo, por exemplo, essa proposta nova, né, das gestões, sejam públicas ou privadas, que é o compliance, aí é outro nível. Mas quando você começa a ter só quem tire o lucro da empresa e mistura o lucro que era para ser reinvestido com o CPF, obviamente para ter uma vida, né, nababesca, com grandes viagens e grandes gastos, e depois para cobrir alguns desses prejuízos na empresa, é onde o problema começa a acontecer. As empresas familiares são as que dão mais trabalho ou isso independe? No Brasil, aqui e acolá tem alguém que escorrega ou por desconhecimento ou má fé no tocante à gestão dos negócios?
Eu diria que o ambiente empresarial é um ambiente muito propício, tanto para o excelente e extraordinário desenvolvimento, né, quando as coisas são bem geridas, mas ele também é propício para grandes e retumbantes fracassos. O que eu vejo muito, Marcos, no dia a dia, por vezes, sejam empresas de natureza familiar ou não, talvez nas empresas familiares isso fique ainda mais nítido. Mas o que eu vejo por vezes é o sujeito ou a pessoa começar com uma empresa muito pequena e ir se desenvolvendo, e criando musculatura, e criando outras sedes, e criando outros lugares, criando outras filiais. E aí o sujeito que começou, por exemplo, com uma loja de calçados, daqui a pouco ele está com 600 lojas de calçados. Só que por vezes o sujeito está com 600 lojas, mas ele continua com a mentalidade que ele tinha quando ele tinha uma loja só. Então ele acha que a forma de gerir, como ele teve sucesso no empreendimento, por vezes as pessoas se tornam, eu diria, fechadas a conselhos técnicos, não querem ouvir opiniões técnicas, né? E uma coisa, assim, isso é muito importante que as pessoas compreendam, a empresa ela tem um valor X se ela está completamente bem organizada. E a empresa tem um outro valor se ela é gerida de forma, eu diria, intuitiva, amadora, né? Então, a preocupação que as empresas precisam ter é com a continuidade, é com a projeção de futuro, né? É com a ideia lá na frente de haver uma venda, por que não? Né? Assim, não necessariamente os empresários precisam se desfazer dos seus ativos, mas se chegar uma proposta muito interessante que permita ele, por exemplo, receber aquele valor e empreender no outro segmento, que assim seja. Mas o que eu diria, meu caríssimo Marcos e todos os ouvintes aqui da Rádio Mix, é que às vezes, eu diria na grande maioria dos casos, as pessoas se preocupam muito com a atividade fim, ali a atividade do dia a dia, mas não projetam o que é que vai acontecer daqui a um ano, não projetam o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. Então é possível sim, né, fazer um planejamento sucessório, tanto empresarial quanto pessoal, né? Isso seria muito bom que as pessoas fizessem isso. Isso apararia áreas de atrito, apararia áreas de conflito, né? Isso faria com que as empresas tivessem um valor agregado maior. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, Marcos, e é extremamente importante pontuar isso aqui para os nossos ouvintes. Eu sei da extraordinária audiência que vocês têm aqui na Rádio Mix, que é as pessoas não fazerem confusões patrimoniais entre as pessoas físicas e as empresas, né? Aqui no Brasil, Marcos, a gente tem aí, eu diria, um mau uso, que o fulano diz assim, eu sou dono da empresa X. Eu não sou dono do escritório do qual eu faço parte, eu sou sócio do escritório do qual eu faço parte. Então nós temos vidas completamente diferentes. O escritório existe independentemente de mim. Tem obrigações fiscais, obrigações previdenciárias, obrigações trabalhistas, que não se confundem com a minha pessoa física. Então, o que às vezes acontece é que o empresário olha na atividade empresarial, ele olha para a empresa e ele enxerga quase como uma extensão do caixa automático das suas despesas pessoais. Não pode ser assim. A empresa tende, obviamente, as empresas precisam existir para gerar lucro, né, de forma organizada, de forma estruturada. O sujeito lá na frente faz uma distribuição de lucros e aí ele usa o lucro para aquilo que ele quiser, né? Agora não, assim, ele se apertou aqui, aí ele faz um saque da empresa. Ele quer comprar alguma coisa, ele faz o saque da empresa. Ele quer dar um presente para o filho, ele faz um saque da empresa, né? Porque aí realmente não tem empresa que resista, né? Fica difícil, né? Pois é, o compliance veio aí para dar esse ponto de vista ético de gestão e condução das organizações para que elas sobrevivam mais tempo. E é como está dizendo aqui o Gaminho, depois que a empresa está instalada, ela também tem uma importância social na comunidade onde ela atua, né? Que é muito relevante, vai gerar empregos, vai mudar a vida de outras pessoas e por isso que a relação também com os seus funcionários faz toda a diferença. Para finalizar, vamos falar rapidinho aqui dos eventos que você vai estar participando. O primeiro, já no dia 21 de maio, é no auditório do Sindicato dos Médicos. Vai oferecer uma oportunidade valiosa para que a categoria se prepare para os desafios e oportunidades trazidas também com a reforma tributária. No dia seguinte, dia 22, vai ser um café da manhã na Associação Comercial de Maceió. Será a vez de proporcionar também uma análise detalhada dos desafios e oportunidades que surgem aí com a reforma tributária para o segmento empresarial. Também no dia 22, já na parte da noite, aí vai ser no auditório do Tribunal de Contas, com a presença de contadores,
empresários e demais interessados serão orientados também sobre a reforma tributária e os riscos associados à atividade contábil e também a aprenderem medidas eficazes de prevenção. Ou seja, é uma grande oportunidade para você debater, interagir, conhecer também o trabalho do Gamil Fopel, que está se instalando aqui em Alagoas, vai atuar também no nosso estado. Queria agradecer a sua presença, desejar que essa agenda seja cumprida à risca, que no processo aí de interatividade você não só ensine, mas também aprenda e, claro, que Alagoas possa também ser uma oportunidade para a sua atividade. Caso eu tenha deixado aí de explorar algo que você considere relevante sobre o tema, a palavra final é sua. Fique à vontade. Eu agradeço, Marcos, agradeço muito, né, pelo convite honroso de estar aqui, né, na rádio. Devo dizer a todos os ouvintes e a todas as ouvintes que aqui em Alagoas nós temos uma sociedade com o professor Dr. Ivan Luiz, né, professor Ivan Luiz Silva, um extraordinário e talentosíssimo advogado. Então vamos falar, né, para os contadores, vamos falar para os empresários na associação comercial, vamos falar para os médicos, né? Essas atividades, essas palestras, elas são segmentadas, elas são customizadas, então aquilo que a gente vai falar para os empresários é um pouco diferente do que nós vamos falar para os médicos, que é um pouco diferente do que nós vamos falar para os contadores. Então vai ser uma satisfação muito grande poder trocar essas ideias, participar desse debate, aprender também, obviamente, né? A gente sempre aprende, então, aprender também com as pessoas aqui, com os médicos, com os empresários e com os contadores locais. E dizer que para mim é uma honra muito grande poder chegar, que o escritório chega hoje na 8ª capital, então chegar em mais uma cidade que para a gente é muito importante, que é muito querida, e eu tenho certeza que começa uma história muito bonita, muito bacana, né, do escritório com a capital, com o estado de Alagoas. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Valeu. Gamil, contar uma história para você, essa é engraçada. Quando comecei a fazer matéria investigativa, alguns anos atrás, quase 20 anos, aí tem a questão de tratamento odontológico e tal, e chegava essa época de declaração de imposto de renda, as despesas médicas e tal, aí a Receita, deu uma butada, pegou alguém, né? Aí, pelo levantamento do profissional e da pessoa que foi capturada pela Receita, o paciente já tinha 211 dentes, só de prestação de contas de tratamento que ele fazia para ter isenção lá do imposto de renda. Aí não pode, né? Assim não dá. Olha, isso quase 20 anos atrás, hoje a Receita está muito mais habilidosa, não deixa escapar nada, aí é que a coisa cai mesmo. Quer aprender? Vai lá na palestra do Gamil Fopel, tá certo? Vai ser um prazer você aprender também. Obrigado pela presença, sucesso, qualquer coisa volta aí, vai ser um prazer voltar a conversar. 6h44, vamos para um rápido intervalo comercial. Eu lembro a você que está rolando o aniversário